Olá! Talvez ninguém saiba o que está acontecendo dentro da sua casa. Por fora tudo parece normal, mas por dentro existe silêncio frio, existe distância, existe tensão acumulada. Talvez as conversas diminuíram, talvez as discussões aumentaram, talvez o carinho esfriou. E hoje nós não vamos ignorar isso. Hoje nós vamos apresentar o seu casamento e a sua família diante de Deus. Antes de continuar, eu quero que você faça algo importante. Escreva nos comentários apenas uma palavra: restaura. Porque quando você declara isso, você está dizendo que ainda acredita. Pai amado, nós entramos agora na tua presença trazendo lares feridos, trazendo relacionamentos desgastados, trazendo histórias que começaram com amor, mas que hoje estão marcadas por mágoas. Senhor, visita este casamento. Se houve palavras que machucaram profundamente, cura agora. Se houve atitudes que criaram distância, aproxima novamente. Se houve orgulho que impediu pedidos de perdão, quebra agora. Pai, remove o peso acumulado das discussões repetidas, remove o cansaço emocional, remove o sentimento de não aguento mais. Eu declaro que esta história não termina em separação, não termina em frieza, não termina em indiferença. Senhor, reacende o que foi apagado. Se houve amor genuíno no início, traz a memória. Se houve sonhos construídos juntos, desperta novamente. Se houve planos que ficaram abandonados, revive agora. Pai, quebra o ciclo de acusações. Porque muitas vezes ninguém mais escuta. Cada um só quer provar que está certo. Mas restauração não começa com razão. Começa com humildade. Senhor, toca primeiro no coração desta pessoa que está orando. Se ela precisa pedir perdão, dá coragem. Se precisa ouvir mais, dá paciência. Se precisa mudar postura, dá maturidade. Porque transformação começa dentro. Pai, se existe influência externa tentando destruir esse casamento, afasta. Se existe interferência indevida, corta agora. Se existe voz contrária tentando semear divisão, silencia. Eu declaro proteção espiritual sobre esta família. Que o que Deus uniu não seja quebrado por circunstâncias. Senhor, restaura também o diálogo. Que a conversa volte, que a escuta volte, que o respeito volte. Se houve traição, traz cura profunda. Se houve quebra de confiança, inicia reconstrução. Se houve frustração acumulada, limpa agora. Pai, remove o sentimento de solidão dentro do próprio casamento. Porque nada dói mais do que estar acompanhado e ainda assim se sentir sozinho. Eu declaro que haverá aproximação, pequenos gestos, pequenas conversas, pequenas mudanças. E essas pequenas mudanças serão o início de algo maior. Senhor, visita também os filhos. Se estão percebendo tensão, traz paz. Se estão sendo afetados pelo conflito, protege o coração deles. Se estão confusos, traz estabilidade. Pai, que esta casa volte a ser ambiente de segurança, ambiente de apoio, ambiente de carinho. Talvez você esteja pensando que já tentou de tudo, mas hoje nós estamos fazendo algo diferente. Estamos colocando Deus no centro novamente. E quando Deus volta ao centro, o que estava desalinhado começa a se ajustar. Respire fundo agora. Entregue essa dor, entregue essa frustração, entregue esse medo de perder, porque ainda há esperança. E isso é apenas o começo. Na próxima parte, nós vamos tratar as raízes emocionais que estão por trás dos conflitos. Permaneça comigo. Porque Deus ainda escreve histórias de restauração. E agora que nós entregamos essa dor inicial diante de Deus, nós precisamos ir mais fundo, porque conflitos visíveis quase sempre nascem de feridas invisíveis. Pai amado, se existem mágoas antigas que nunca foram tratadas, revela agora. Se houve palavras ditas no passado que ainda ecoam, cura. Se houve momentos de abandono emocional, restaura. Porque muitas vezes a discussão de hoje é consequência de algo que começou há anos. Senhor, visita a raiz.
Se existe ressentimento guardado, dissolve. Se existe orgulho impedindo reconciliação, quebra. Se existe comparação com outros casamentos gerando frustração, remove. Pai, ensina este casal a conversar sem atacar, a ouvir sem interromper, a falar sem ferir. Eu declaro que o tom vai mudar, que a postura vai mudar, que a intenção vai mudar. Senhor, restaura o respeito, porque quando o respeito se perde, o amor enfraquece. Que haja honra novamente, que haja consideração, que haja cuidado nas palavras. Pai, se houve decepção por expectativas não atendidas, ajusta. Se houve cobrança excessiva, equilibra. Se houve ausência emocional, aproxima. Eu declaro que esta casa não será dominada por silêncio frio, nem por gritos constantes, mas por diálogo restaurado. Senhor, remove também a competição dentro do casamento, porque casamento não é disputa, é parceria. Se houve necessidade de provar quem está certo, muda agora. Se houve disputa por controle, traz equilíbrio. Pai, ensina a ceder quando necessário. Ensina a pedir ajuda. Ensina a reconhecer fraquezas, porque restauração exige vulnerabilidade. Agora pense por um momento na pessoa com quem você se casou. Lembre do início. Lembre do sorriso. Lembre do que te fez escolher essa pessoa. Pai, traz memória afetiva restauradora, que o coração volte a lembrar o que a mente esqueceu. Se houve frieza física, reacende o carinho. Se houve afastamento emocional, aproxima os olhares. Se houve rotina pesada demais, traz leveza. Eu declaro que pequenos gestos voltarão a acontecer. Um toque, uma conversa sem pressa, um pedido de desculpas sincero. E esses pequenos gestos serão sementes de restauração. Senhor, visita também as finanças dessa casa, porque muitas crises conjugais nascem da pressão financeira. Se houver tensão por dinheiro, traz sabedoria. Se houver medo do futuro, traz provisão. Se houver discussão constante por isso, traz entendimento. Pai, protege essa família contra desgaste externo, contra pressões do trabalho, contra excesso de cobrança, contra estresse acumulado. Porque às vezes o problema não é falta de amor, é excesso de peso. Eu declaro alívio emocional, alívio mental, alívio espiritual. E enquanto você ouve isso, algo começa a se reorganizar. Talvez ainda não seja visível, mas está sendo tratado. Ainda vamos avançar para tratar confiança quebrada e feridas mais profundas. Continue, porque Deus não restaura pela metade, Ele restaura por completo. Há momentos em que o que mais dói não é a discussão, é a quebra de confiança. E talvez seja exatamente isso que esteja pesando agora. Pai amado, se houve traição, visita essa ferida profunda. Se houve mentira, traz verdade. Se houve quebra de confiança, inicia reconstrução paciente. Porque confiança não se impõe, ela se reconstrói. Senhor, cura o coração que foi ferido. Se houve decepção intensa, abraça. Se houve sensação de abandono, restaura a segurança. Se houve promessa quebrada, traz reparação. Eu declaro que esta história não será definida pelo erro. Será definida pela decisão de restaurar. Pai, remove o desejo de vingança. Remove o impulso de ferir de volta. Remove a necessidade de provar dor através de dor. Porque restauração não nasce de retaliação, nasce de disposição para recomeçar. Senhor, traz clareza. Se ainda existe dúvida sobre continuar, direciona. Se existe confusão sobre o que fazer, organiza pensamentos. Se existe medo do futuro, fortalece. Pai, ensina este casal a reconstruir aos poucos, sem pressão irreal, sem cobrança impossível, sem exigências que sufocam. Eu declaro que haverá paciência no processo, porque restauração não acontece em um dia, mas começa com uma decisão. Senhor, remove terceiros da equação. Se existe pessoa interferindo indevidamente, afasta. Se existe influência negativa aconselhando separação por impulso, silencia.
Se existe amizade que incentiva a divisão, corta. Eu declaro que este casamento será blindado contra interferências externas. Pai, restaura também a intimidade emocional, que voltem a compartilhar sentimentos, que voltem a dividir preocupações, que voltem a se ouvir sem julgamento imediato. Se houve distanciamento físico, aproxima gradualmente. Se houve bloqueio emocional, desbloqueia. Se houve barreira construída pelo medo, desmonta. Agora feche os olhos por alguns segundos. Visualize vocês dois sentados, conversando com calma, sem acusação, sem gritos, sem sarcasmo. Pai, torna isso realidade. Eu declaro que haverá conversas que antes eram impossíveis. Haverá lágrimas que antes eram reprimidas. Haverá pedidos de perdão que antes eram travados. Senhor, cria oportunidade de reconciliação verdadeira, que não seja superficial, que não seja apenas para evitar escândalo, mas que seja profunda. Pai, se há arrependimento genuíno, fortalece. Se há disposição para mudar, sustenta. Se há desejo de salvar o casamento, confirma. Eu declaro que esta casa não será lembrada pela queda, será lembrada pela restauração. E algo importante, você não precisa resolver tudo hoje, mas pode começar hoje. Continue, porque ainda vamos tratar feridas familiares mais amplas e restaurar o ambiente da casa como um todo. Permaneça firme. Deus ainda trabalha em histórias que pareciam perdidas. E enquanto a confiança começa a ser tratada, nós precisamos olhar para algo maior do que apenas o casal. Precisamos olhar para a casa, porque quando o casamento é afetado, toda a família sente. Pai amado, visita o ambiente deste lar. Se existe clima pesado, traz leveza. Se existe tensão constante, traz paz. Se existe silêncio frio, traz reconexão, porque casa não é apenas parede, é atmosfera. Senhor, remove o peso espiritual que possa estar influenciando esse ambiente. Se houve palavras negativas liberadas dentro dessa casa, anula agora. Se houve declarações de desistência, cancela. Se houve frases como acabou, não tem mais jeito, remove esse decreto. Eu declaro que esta casa não será marcada por ruptura, será marcada por restauração. Pai, toca nos filhos. Se eles estão absorvendo insegurança, traz estabilidade. Se estão percebendo discussões, protege o coração deles. Se estão desenvolvendo medo de abandono, cura agora. Senhor, que os filhos não carreguem culpas que não são deles, que não se sintam responsáveis por conflitos que não causaram. Eu declaro que haverá proteção emocional sobre cada criança dessa casa. Pai, restaura também a autoridade saudável. Se houve desorganização familiar, reorganiza. Se houve desrespeito constante, ajusta. Se houve permissividade exagerada ou rigidez excessiva, equilibra. Senhor, ensina este casal a liderar juntos, a tomar decisões alinhadas, a se apoiarem diante dos filhos, porque quando os pais se unem, a casa se fortalece. Pai, remove comparações com outras famílias. Comparação gera frustração. Frustração gera cobrança. Cobrança gera conflito. Que este lar encontre sua própria identidade, sua própria dinâmica saudável. Eu declaro que haverá momentos de união, refeições tranquilas, conversas sem tensão, risos que pareciam esquecidos. Senhor, restaura também a espiritualidade da casa. Se houve abandono da oração, reacende. Se houve distanciamento da fé, aproxima. Se houve esquecimento de colocar Deus no centro, reposiciona. Pai, que essa família volte a orar junta, mesmo que no início seja difícil, mesmo que pareça estranho. Que voltem a convidar tua presença para dentro do lar, porque onde Deus é convidado, a divisão perde força. Agora respire profundamente. Imagine sua casa envolvida por uma atmosfera diferente, mais leve, mais segura, mais estável. Pai, substitui gritos por diálogo. Substitui indiferença por cuidado. Substitui frieza por proximidade.
Eu declaro que essa casa será lembrada pela superação, pelo recomeço, pela reconstrução. Ainda não terminou. Ainda há áreas mais profundas a serem tratadas, mas algo já começou a mudar. Continue, porque Deus não restaura apenas relacionamentos, Ele restaura ambientes inteiros. Existem dores que nunca foram verbalizadas, silêncios que parecem paz, mas são desistência. Distâncias que não foram anunciadas, mas foram construídas aos poucos. Pai amado, hoje nós trazemos diante do Senhor aquilo que foi engolido, palavras que ficaram presas na garganta, pedidos de ajuda que nunca foram feitos, cansaços que foram escondidos atrás de "está tudo bem". Se houve exaustão emocional, restaura agora. Se houve sensação de carregar o casamento sozinho, equilibra. Se houve sentimento de não ser valorizado, cura. Senhor, ensina este casal a enxergar o esforço um do outro. Porque muitas vezes há tentativa, mas não há reconhecimento. E quando o esforço não é visto, o coração desanima. Pai, devolve a admiração. Que voltem a reconhecer qualidades. Que voltem a elogiar. Que voltem a valorizar pequenas atitudes. Eu declaro que o desprezo não terá espaço nessa relação. Senhor, remove palavras ásperas, remove ironia, remove sarcasmo que machuca, coloca cuidado na forma de falar, porque muitas relações não acabam por falta de amor, acabam por excesso de palavras feridas. Pai, ensina o tempo certo de falar e o tempo certo de silenciar. Se houve desgaste por excesso de cobrança, suaviza. Se houve desatenção constante, desperta. Se houve frustração por expectativas irreais, ajusta. Senhor, trata também a área emocional individual. Se um dos dois carrega traumas do passado, cura. Se carrega experiências familiares negativas, restaura. Se traz padrões antigos para dentro do casamento, quebra agora. Eu declaro que este relacionamento não será refém da história anterior. Será construído com nova mentalidade. Pai, fortalece a identidade de cada um, porque casamento saudável não anula a identidade. Fortalece individualidade saudável, para que dois inteiros escolham caminhar juntos. Senhor, se houve desequilíbrio entre trabalho e família, reorganiza prioridades. Se houve excesso de tempo fora e ausência dentro de casa, ajusta. Se houve descuido com momentos de qualidade, reacende. Eu declaro que haverá tempo intencional, tempo de conversar, tempo de sair juntos, tempo de olhar nos olhos, porque conexão se constrói com presença. Pai, remove a sensação de rotina pesada, que pequenas mudanças tragam novo fôlego, que novos hábitos criem novo ambiente, que novas decisões produzam nova atmosfera. Talvez você esteja pensando, mas já tentamos antes. Sim, mas talvez nunca tenham tentado colocando Deus no centro como agora. E quando Deus entra, Ele muda a dinâmica, muda a postura, muda a direção. Permaneça. Ainda vamos tratar áreas de esperança e visão de futuro. Porque restauração não é apenas consertar o passado, é reconstruir o amanhã. Depois que as feridas começam a ser tratadas, surge uma pergunta silenciosa. E o nosso futuro? Porque não basta curar o que doeu. É preciso voltar a acreditar no amanhã juntos. Pai amado, restaura a esperança deste casal. Se houve planos abandonados, reativa. Se houve sonhos esquecidos, desperta novamente. Se houve sensação de que o melhor já passou, quebra essa mentira. Eu declaro que o melhor ainda pode ser construído. Senhor, devolve a capacidade de planejar juntos, de conversar sobre metas, de sonhar em comum, de visualizar crescimento. Porque quando o futuro desaparece da conversa, o presente enfraquece. Pai, remove a visão pessimista. Remove frases como "isso nunca vai mudar". Remove pensamentos como "não tem mais solução".
coloca nova perspectiva, nova expectativa, nova confiança. Senhor, ensina este casal a reconstruir com paciência, sem pressa irreal, sem cobranças impossíveis, sem comparar o processo com o de ninguém. Eu declaro que haverá progresso, pequeno, mas constante, visível, mas saudável. Pai, fortalece a parceria, que voltem a agir como equipe, que tomem decisões juntos, que enfrentem desafios juntos, que celebrem vitórias juntos, porque casamento não é sobrevivência isolada, é construção conjunta. Senhor, restaura também a intimidade espiritual, que voltem a orar um pelo outro, que voltem a abençoar um ao outro, que voltem a declarar palavras de vida sobre a família. Eu declaro que este lar terá nova atmosfera de esperança, atmosfera de reconstrução, atmosfera de fé prática. Pai, remove o medo de tentar novamente, porque muitas vezes o coração não tenta por medo de se frustrar outra vez. Dá coragem para confiar de novo, dá coragem para se abrir de novo, dá coragem para investir emocionalmente outra vez. Senhor, fortalece a visão de família saudável, que este casal visualize momentos felizes, momentos de união, momentos de estabilidade, que consigam enxergar além da crise atual. Eu declaro que o passado não será maior que o propósito, que o erro não será maior que a aliança, que a crise não será maior que a decisão de permanecer. Respire profundamente agora. Imagine vocês dois caminhando lado a lado, não como inimigos, mas como parceiros. Pai, torna isso real, porque restauração não é utopia, é processo. E o processo já começou. Ainda vamos consolidar compromisso e blindagem espiritual desse casamento. Permaneça firme, porque aquilo que está sendo reconstruído terá fundamento mais forte do que antes. Existe algo que sustenta qualquer restauração. Decisão, porque sentimento pode oscilar, mas decisão mantém de pé. Pai amado, fortalece a decisão de permanecer. Se houve dúvida constante sobre continuar, traz clareza. Se houve pensamentos recorrentes de desistência, silencia agora. Se houve comparação com a vida de solteiro como fuga, remove essa ilusão. Eu declaro que esta aliança será fortalecida, não por obrigação, mas por convicção. Senhor, renova o compromisso assumido no altar, mesmo que tenha sido simples, mesmo que tenha sido civil, mesmo que não tenha sido perfeito, houve uma promessa e hoje nós reativamos essa promessa diante do Senhor. Pai, sela essa decisão, que não seja baseada apenas na emoção do momento, mas em maturidade, que seja sustentada por escolhas diárias, escolha de respeitar, escolha de dialogar, escolha de proteger a relação. Senhor, cria limites saudáveis, limites contra flertes externos, limites contra a intimidade emocional com terceiros, limites contra a exposição excessiva do relacionamento para pessoas que não edificam. Eu declaro blindagem espiritual sobre esse casamento. Se houver inveja, neutraliza. Se houver palavras contrárias lançadas, anula. Se houver pressão externa tentando dividir, dissolve. Pai, fortalece o vínculo, que haja cumplicidade novamente, que haja parceria real, que haja união visível. Eu declaro que não haverá mais clima de guerra dentro dessa casa. Não haverá disputa constante, não haverá clima de adversários, porque marido e esposa não são oponentes, são aliados. Senhor, ensina este casal a proteger a intimidade, a não expor fragilidades para quem não pode ajudar, a buscar conselho certo quando necessário, a construir confiança protegendo o que é deles. Pai, restaura também o toque, o abraço, o olhar demorado, porque muitas vezes a distância física começa com distanciamento emocional. Eu declaro aproximação gradual, conexão restaurada, carinho que volta. Senhor,
Fortalece também o respeito mútuo, que um não diminua o outro, que um não exponha o outro, que um não humilhe o outro, porque honra constrói segurança, e segurança sustenta amor. Talvez você ainda esteja inseguro. Talvez esteja pensando, será que vai funcionar? Não precisa enxergar o final agora. Precisa apenas manter a decisão de continuar. Porque quando decisão e oração caminham juntas, há avanço. Ainda vamos finalizar consolidando essa restauração com declaração de fé e ação prática. Permaneça. Estamos próximos de selar essa transformação sobre sua família. Agora que a decisão foi fortalecida, é hora de transformar intenção em atitude. Porque restauração não vive apenas de oração. Ela se manifesta em ações diárias. Pai amado, dá sabedoria prática para este casal, sabedoria para mudar hábitos, sabedoria para criar novos momentos, sabedoria para interromper padrões antigos. Se antes as conversas terminavam em discussão, ensina nova forma de dialogar. Se antes o silêncio era usado como punição, substitui por comunicação madura. Se antes o orgulho falava mais alto, coloca humildade no centro. Eu declaro que haverá pequenas atitudes intencionais, mensagens inesperadas, gestos de carinho, pedidos de perdão sinceros, convites para conversar com calma, porque são essas pequenas decisões que constroem grandes mudanças. Senhor, dá sensibilidade para perceber quando o outro está sobrecarregado. Dá maturidade para oferecer ajuda sem esperar cobrança. Dá disposição para servir dentro da própria casa. Pai, remove a mentalidade de cada um por si. Constrói mentalidade de nós contra o problema. Porque o problema não é o cônjuge. O problema é a crise. E a crise pode ser enfrentada juntos. Eu declaro que haverá nova dinâmica dentro dessa casa. Mais cooperação, mais parceria, mais entendimento. Senhor, ajuda este casal a criar novos hábitos espirituais. Um momento de oração semanal. Uma conversa honesta sem distrações. Um tempo reservado só para os dois. Que a rotina não seja desculpa para afastamento. Pai, remove distrações excessivas, excesso de celular, excesso de trabalho, excesso de ocupação. Que haja prioridade real para o relacionamento. Eu declaro reorganização de prioridades. Porque aquilo que é prioridade recebe tempo. E aquilo que recebe tempo cresce. Senhor, ensina também a lidar com recaídas. Porque pode haver dias difíceis, pode haver falhas no caminho. Mas que isso não seja motivo para desistência, que seja motivo para ajustar. Pai, coloca paciência no processo, que este casal celebre pequenos avanços, que reconheça progresso, que valorize mudança gradual. Talvez você ainda esteja inseguro, mas não precisa ver tudo resolvido hoje. Precisa apenas continuar dando passos, e cada passo, por menor que pareça, constrói algo maior. Ainda vamos selar essa restauração, declarando fé sobre o futuro da sua família. Permaneça firme, porque aquilo que está sendo reconstruído não será frágil, será fortalecido pelo processo. Depois de decisões, atitudes e ajustes, é hora de declarar fé sobre o futuro, porque restauração não é apenas reparar danos, é construir algo mais forte do que antes. Pai amado, nós declaramos que este casamento não será definido pela crise, será definido pela superação. Se houve quase desistência, transforma em testemunho. Se houve ameaça de separação, transforma em fortalecimento. Se houve desgaste profundo, transforma em maturidade. Eu declaro que esta casa será lembrada pela reconstrução. Senhor, coloca uma nova identidade sobre esta família. Não identidade de conflito, não identidade de instabilidade, mas identidade de união, identidade de crescimento, identidade de fé. Pai,
fortalece a aliança, que marido e esposa voltem a se enxergar como escolhidos um do outro, que não se vejam como erro, que não se vejam como peso, mas como parte do propósito de Deus. Eu declaro que haverá orgulho saudável um do outro, haverá admiração restaurada, haverá reconhecimento mútuo. Senhor, restaura o ambiente emocional da casa, que a paz seja mais frequente que o conflito, que o riso seja mais presente que o silêncio frio, que a conversa seja mais constante que a distância. Pai, coloca proteção sobre essa reconstrução, porque toda restauração passa por testes. Que nenhuma dificuldade futura apague o que foi decidido hoje. Que nenhuma discussão momentânea destrua o compromisso renovado. Eu declaro estabilidade crescente, maturidade crescente, amor fortalecido. Senhor, ensina este casal a lembrar do que foi vencido, porque lembrar da superação fortalece para os próximos desafios. Pai, coloca visão de longo prazo, que eles não vivam apenas o momento, mas construam história, que pensem nos filhos, que pensem nos anos à frente, que pensem no legado familiar. Eu declaro que essa família será exemplo, não de perfeição, mas de perseverança. Talvez você ainda esteja em meio ao processo. Talvez ainda haja conversas difíceis pela frente, mas agora existe algo diferente. Existe decisão, existe oração, existe fé. E quando essas três coisas se unem, a história muda. Respire profundamente. Receba essa declaração, porque na próxima parte nós vamos selar definitivamente essa restauração. Permaneça. Estamos prestes a concluir essa oração com posicionamento final e declaração pública de fé. Chegamos ao momento de selar tudo o que foi declarado. Pai amado, nós não começamos essa oração por emoção. Começamos por necessidade. Trouxemos feridas, trouxemos frustrações, trouxemos medo de perder. Mas agora encerramos com fé. Eu declaro que este casamento não está condenado, não está esquecido, não está abandonado, está sendo restaurado. Senhor, sela cada decisão tomada aqui, sela cada mudança iniciada, sela cada gesto que será feito a partir de hoje. Que não seja apenas uma oração bonita, mas um ponto de virada. Pai, coloca a tua mão sobre esse lar. Que as paredes dessa casa sejam testemunhas de reconciliação, que os filhos vejam mudança, que o ambiente mude, que a atmosfera se transforme. Eu declaro que a palavra divórcio não governará essa história, que a palavra fracasso não definirá essa família, que a palavra acabou será substituída por recomeçou. Senhor, fortalece o amor. Não apenas o amor sentimento, mas o amor decisão, o amor que escolhe ficar, o amor que escolhe dialogar, o amor que escolhe reconstruir. Agora coloque a mão sobre o seu coração e declare com convicção: meu casamento será restaurado. Repita: minha família será fortalecida. Se você crê nisso, diga amém. Creia. Restauração não é instantânea, mas começa com posicionamento. E hoje, você se posicionou. Eu quero te pedir algo importante agora. Se essa oração falou com você, se você sentiu esperança sendo reacendida, se você ainda acredita na restauração do seu casamento, inscreva-se agora neste canal, porque aqui nós oramos por famílias, por alianças e por histórias que ainda têm propósito. Clique em inscrever-se para continuar recebendo orações que fortalecem seu lar. E escreva nos comentários uma declaração de fé: minha família pertence a Deus. Declare isso publicamente. E compartilhe essa oração com alguém que precisa salvar o casamento hoje. Que Deus visite sua casa, que Ele restaure o que foi abalado, que Ele fortaleça o que parecia frágil e que sua história não termine na crise, mas na restauração. Até a próxima oração.